Salve, salve família! Aqui Psicobits na voz, certo? Esse é o seu programa Barber Hop e hoje estamos aqui, certo? Com um dos monstros, mestre sagrado do rap nacional, certo, mano? Que eu admiro muito, sou fã, curti muito, pulei muito bate-cabeça, certo? E é isso aí, com vocês, nada mais, nada menos que ele. Ébano Potencial 3, uma salva de palmas, família. Tamo junto, é isso aí, mano. Certo? É nóis, valeu, mano. Muito obrigado aí. Você, vou até levantar aqui, bom, meu irmão. Até levantar, mano. Palavra, salve aqui, mano. Muito obrigado mesmo, mano. Obrigado a você pelo convite. Mano, fica à vontade aí, certo? Também sou fã. Tamo junto, tamo mano. Em casa. Da hora, tamo em casa. Vamos trocar uma ideia, mano. Legal. Bom, Ébano, dispensa apresentações, mas vamos lá, mano. Eu gostaria de saber, mano, de verdade aqui, mano, como foi o seu início, mano? O que te fez ali tocar, mano, no seu coração, como você conheceu o hip hop, tá ligado? Eu imagino que deve ser anos 80, tá ligado? Já numa outra ideia de hip hop, tá ligado? Vamos trocar aqui. E eu gostaria de saber de você, mano, como foi a história de vocês, né, mano? Legal. Porque é você e seus irmãos, então, tipo assim, como foi que começou, mano? Puta, que muita coisa, né? Eu venho de uma família de festa no quintal, e na minha família sempre teve bailinho que rolava a noite inteira. Eu sempre gostava daquelas músicas que tocava, as lentas, o samba, os funks, os souls, né? E de lá eu comecei a minha adolescência a sair. Sempre que possível eu ia para as festas, para os rolês, encostava na casa de um e outro. E aí, como eu te falei, eu morava aqui no Taboão. E no Taboão, meu primeiro contato com as batidas mais pesadas, né? Que foi Comodi, Rodine, Curtis Blow, George Clinton. Isso foi tudo na casa do Bolha, cara. O Bolha era um DJ que tinha lá no Taboão. Ele morava no bloco do lado do Natanael. E ele me apresentou isso. Eu me apaixonei por isso. Isso foi mais ou menos meados de quanto, você lembra? 80... 88, 89, entre 87 e 89. Naquela época ali. Entre 87 e 89, foi a primeira vez, assim. E foi a primeira vez que eu ouvi um rap nacional cantado numa batida, assim. Aquilo me trouxe uma sensação tão boa, sabe? Mas eu não sonhava em fazer aquilo. E aí eu comecei a ir pras festas e tal. Saí de lá do Taboão, fui para um colégio. Voltei do colégio, comecei a sair, né? Trabalhava no McDonald's e saía nos finais de semana. Ia pro Projeto Leste, que a rapaziada já morava no Ipiranga. Não era mais no Taboão. E aí, na época, já tinha o Taíde. O Taíde já estava lançando o primeiro solo dele. Não era mais só a coletânea, a Cultura de Rua, que eu tinha ouvido no Taboão. Nem as outras coletâneas, que é do Lino e do Dri, que eram os Metralhas, o Rap da Abolição. Rap da Abolição. Ouvia o Café com Bobagem também. E aí eu fui no show do Pepeu, no Projeto Leste, assim, nunca esqueço, Ruth Carolina, Beth Josefina. 4 nomes de menina. E quem abriu o show foi o Racionais, mano. Eu tenho essa menção, assim, né, porque eu sou discípulo de Potencial 3, SP Funk, RZO, enfim, né, a gente tem uma geração pra cá, nós somos 2000, né, geração 2000. E tem uma parada mesmo que eu lembro que alguém falou que até o Brau mesmo, Frank Bruno esqueci o nome, eu sei que é o Frank Bruno, de um grupo ali do Campo Limpo, que depois eu vou lembrar o nome. Sim. E o Pepeu, os caras falavam que o MC Jack, o Pepeu Taíde, os caras já estavam avançados. E aí o Racionais abriu, cara, e eu nunca esqueço, assim, eu saí de lá do Projeto Leste, assim, repensando toda a minha vida, né? Eu ouvi, acho que eles cantaram Pânico na Zona Sul e Tempos Difíceis, cara. E ali minha vida mudou. Ali minha vida mudou de verdade. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. E aí saí do McDonald's, falei que você vai sair daqui por quê? Você vai ser promovido? Eu falei, eu vou sair daqui porque eu vou gravar um disco, mano. E na sequência surgiu o show do Public Enemy no ginásio do Ibirapuera. Que só fortaleceu essa corrente. Foi um outro divisor de águas, né? Eu fui embora do Ibirapuera até o Ipiranga a pé de madrugada. Nossa, quase 3 horas no rolê, porque eu tava em êxtase. Em êxtase. Don't Believe the Hype, Fate Power. E aí, na sequência surgiu o Santana Samba. No Santana Samba eu já tava no jogo. Eu já ensaiava, né? Eu era fã dos caras. Eu nunca esqueço que a primeira vez que eu fui no Santana Samba, quando eu cheguei, eu fui com a minha mãe no Santana Samba. Você foi com a sua mãe? Com meu irmão. Minha mãe me deu esse apoio. Eu tive o apoio do meu pai e da minha mãe no rap. Você teve o apoio do seu pai e da sua mãe? Que legal, mano. Tive. Poucos têm, né, mano? Vamos falar a verdade, Tive. poucos têm. E... Ainda mais naquela época.
Eu cheguei lá, o Taíde tava na porta, mano, sorrindo e dando a mão pra todo mundo, cumprimentando, um mestre de cerimônia, me recepcionando as pessoas, assim. Nunca esqueço isso, sabe? Eu tenho essas lembranças boas do rap, assim. Legal. Eu tenho esse respeito, esse carinho pela velha escola também, né? Os Igual caras eu. que chegaram antes de mim. Igual eu. Eu tenho muito respeito. O KLJ é meu amigo, pessoal, amigão mesmo, né? Hoje a gente faz o clube do rap, a gente é amigo. Mas eu ainda vejo ele como fã muitas vezes. Às vezes eu tenho dificuldade de conversar com ele como amigo, assim. Eu sou fã. Né? E aí, de lá pra cá, entre idas e vindas no rap nacional, eu balizei a minha vida em cima do verso, né? Da batida, do bumbo, caixa, chimbal e do discurso, né? Do rap de mensagem. Eu sou um rapper de rap de mensagem, sabe? Sei. E não tenho vergonha de falar isso, né? Até eu tenho muito orgulho para dizer. Sim, claro, isso que eu ia falar. É. Até que tem que ter orgulho, porque aqui é a minha humilde opinião, né, mano? Porque assim, eu escutando hoje de você, mano, ou você falando assim, meu, cara, é muito louco, porque eu hoje também tenho essa noção de que a gente está trabalhando, né, para poder alcançar um objetivo que é ajudar as pessoas através da palavra, né, dessas entrevistas e tal, alcançar o maior número de pessoas, mas eu também sou fã de vocês, né? Então, assim, cara, é tão bonito de ver você falando agora, igual você falou do KLJ, né? Porque eu também não sou amigo pessoal dele, mas conheci ele algumas vezes, peguei autógrafo, tirei foto junto, né? E tive uma vivência com o Taíde, com o Ed Rock, com esses caras, e você fala assim, mano, esses caras são o que são por conta da humildade, dessa coisa. E ver você falando isso é muito louco, mano, porque às vezes, tipo assim, eu ouvi tanto vocês, né? Ouvi tanto vocês, mano, tipo assim, vocês, tipo assim, tem hinos no rap nacional, tá ligado? Que, tipo, a gente não vai esquecer, tá ligado? Vai passar todo mundo e essas músicas vão continuar, né, mano? E, tipo assim, a grandiosidade do Potencial 3 em si, cara, eu lembro que eu fui numa live, eu participei de uma live, cara, eu tive que sair, cara, que eu fiquei emocionado vendo vocês cantar Mano de Fé. Tá ligado? Tipo assim, é recente, foi agora. Foi uma com o Dexter, com o Taíde, com o Cabeça. Maravilhosa. Foi mais África, né? Sim. Foi só a nata, né, mano? Da época, ali, né, mano? Então, tipo assim, eu tava ali no meio ali, eu fiquei olhando, eu falei, mano, é a realização de um sonho pra mim. Eu não tô acreditando nisso, mano. Legal. Tá ligado? Ver você, o Roger, o Lino, mano, cantando assim. Eu falei, mano, eu voltei a 16 anos de idade no Class, mano. Tá ligado? Você é louco. Então, tipo assim, isso é o hip hop, né, mano? Sim. E aí, você já tava no Ipiranga, Sim. certo? E aí, você já tava no jogo, a sua família te ajudou. Me conta como foi isso, mano. Então, foi assim, né? Eu ia pra festa com os caras. Eu era muito fã dos caras que iam se tornar o Potencial 3, mas não era. O Potencial 3 era um grupo de dança chamado Textbook. Os caras eram o fino do fino da dancinha, dos passinhos, dos lagartos, dos bailes. Quando Sim. eles não ganhavam, eles impressionavam mais que todo mundo. Então, o JC sempre cortava o cabelo de todo mundo, aqueles negão da estica do Ipiranga, briguento. Sei. Aí ia pra Zona Leste, arrumava as namoradas da Zona Leste, tinha que sair no soco com os caras, que os caras não gostavam. A mesma coisa em outras, Zona Norte, a mesma coisa, Clube da Cidade. Sim. Mas eles dançavam muito, cara. Essa é a primeira coisa. E aí, o Maurício, que tá no interior agora, começou junto com o Lewis colocar o verso, fazer as rimas. E aí começou a colocar umas rimas com protesto, falando de coisas da sociedade, como o rap é mesmo, né? Fazer o movimento da denúncia. E nesse momento eu cheguei do colégio interno, ouvindo Racionais, ouvindo Taíde. Você falou que tava no colégio interno. Ouvindo né? os caras, ouvindo Public Enemy, né? NWA, D-Nice, Bug Down Production. E aí eu comecei a escrever um monte de coisa. Eu tinha um caderno gigante, cara. Não tinha internet na época. Claro, não. Não tinha WhatsApp. Não tinha YouTube, não tinha nada. Nada, irmão. Difícil de se Então, comunicar. Eu era dedicadaço no meu caderno. Meu caderno tinha muita coisa, tinha 2, 3 álbuns ali. Aí um dia, voltando do baile, num dia de semana, eu conversei com um dos caras e falei assim, eu escrevo umas letras, cara. Eu falei, sério? Eu escrevo, cara. Eu posso ir lá na sua casa? Pode. Aí ele foi lá e falou, eu posso mostrar pros caras? Pode. Aí a gente participou de um concurso, porque a gente tinha uma posse. A gente tinha uma posse com uma banda chamada Black Panthers.
Os caras eram muçulmanos de verdade. Ô, louco, né? mano. É. Isso já é 90 aí? 92, 3? Acho que não chega a ser. Acho que era 90. 90. Crânio, Cássio, Peter, a rapaziada. E aí nessa posse a gente tinha um grupo de meninas chamado Irmãs do Rap, Inovação Rap. Irmãs do Rap não. Irmãs do Rap é o grupo da mãe do meu primeiro filho. Inovação Rap. As meninas cantavam muito, que é lá da região, família do pessoal de família Oplis, que é colava com Sabotagem. E aí a gente participou de um concurso no Baile do Mané, perdemos. E a gente era uma banda e o Potencial 3 era outra. E aí a gente recebeu o convite, eu e o Núbio, que agora é a Avontes, pra juntar todo mundo e fazer uma banda só. E a gente fez, cara. E a gente fez essa banda e a gente ensaiava muito, né? Não tinha como dar errado. A gente ensaiava muito, mano. Estava muito pronto. Antes de qualquer coisa, a cidade inteira conhecia a gente. É, porque era uma época de palco, né, mano? Mano, e a gente a gente treinava o pulo do disco. E aí, surgiu um dia, né? Aquela coisa, vamos fazer no Somebody Love, no Clube do Rap. Vamos. Beleza. Aí fizemos, a Rúbia era uma que tava lá e tal. BW, autocondenação e diferenças, não tinha nada de mano de fé. Começamos a cantar, o pessoal pulando, a gente com performance e tal. Aí vem o Brau, mano. O Brau vem de lá do fundo, assim, olha assim, fala. Aí a gente cantando, mano, a gente quase perde o foco, assim, aí a voz falou, mano, é o Brau ali, o que tá acontecendo? A gente cantando e tal. Aí terminou o show, ele chamou a gente, cara. Falou, cola lá na galeria amanhã, vamos trocar uma ideia aí, daquele jeitão dele, pra banda de vocês, tipo, o pessoal conhecer mais. Eu, beleza, nem dormir, né, mano? Por quê? Nessa época era o Clube do Rap, você disse. Clube do Rap Somebody Love. Eu trabalhava no Somebody Love, é. não na versão do Diadema. Não. Na versão do Duda. Duda e Luciano. Ah, sim. Foram os produtores do nosso primeiro álbum. Ah, tá explicado. E eu trabalhava no Guilherme 10, na revista Pode Crer. Conheço. Aí saía do Guilherme 10, que era ali na Liberdade, e subia pro Clube do Rap. E aí surgiu essa possibilidade. Aí, pá, abrimos show pro Racionais acho que 2 ou 3 semanas, cara. Nessas 2 ou 3 semanas a gente conseguiu contato com todas as gravadoras que tinha na época. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo. Zimbabwe, Black Magic, Cascatas, Chic Show. Tinha 2 gravadoras que era grande na época, multinacional, acho que era BMG e uma outra. E a gente optou, né? E tinha a gravadora do Racionais também, que na época era com Milton Salles. E a gente optou por gravar pela Zâmbia, cara. Né? Pela Zâmbia. É. E aí a gente gravou, o disco demorou pra sair, houve um monte de controvérsias e tal. Mas é esse disco que tá aí, que é mais velho que a minha filha, né? Que é o mais lindo, né, mano? Que a gente tá celebrando esse ano 30 anos desse primeiro álbum, né? Foi o álbum que me introduziu e foi o álbum que me trouxe de volta o rap. São 30 anos, cara, é uma vida, né? Uma vida. Meus filhos estão criados hoje, né? Eu passei por diversos processos assim. E sempre tendo o rap como luz na minha caminhada. Você falou, né? Levar a mensagem através da palavra. Correto. E aí, nisso, vocês estão 30 anos, cara, do disco, né? E o Potencial já tem mais um pouquinho de caminhada. Tem um pouquinho mais. Tem. Né? 33, 35. Por aí, como P3. Eu fui show do P3, assim, eu fui muito show do P3, mano. Final dos anos 90, assim, porque eu começo em 94, com 12 anos, mas ativamente no hip hop mesmo, como DJ, grupo de rap, 98. Legal. E aí foi um auge diferente. Eu lembro do Palmeiras, mano. Você é louco. Qual das vezes? Nós tocamos 2 Vocês lá. apresentaram o Xiita. Meu Deus do céu, mano. Aquilo ali, cara... Eu acho que... não sei se o Wu-Tang Clan veio agora, sem o Method Man agora, sem alguns integrantes, agora no Espaço Unimed. Eu digo agora, o ano retrasado. E, mano, foi um bate-cabeça nervoso. Mas aquele do Palmeiras eu acho que foi bem mais, mano.
Foi bem mais. Ali tinha umas 20 mil pessoas, mano. Lotado. Tive que pedir lotado. Pros caras não invadir o palco. Teve que pedir pra não impedir. Teve que pedir pro bate-cabeça não ser tão agressivo. Tá ligado? Tipo, teve que pedir. Tem registrado na internet. Você, que é mais jovem hoje, dá uma olhada lá, Potencial 3 Organização Xiita. Esse vídeo é raro. E ali, mano, mostra uma força, tá ligado? Dos nossos, né? Até porque o Xiita, metade é do Imbu, Tabuão, né? Vulto, Crânio, os caras. Canibo era novinho. Hoje já tá um senhor, né, Canibo? Um salve pro Canibo. Grande abraço. Então é assim. Aquilo ali, mano, foi um incentivo pra gente tão grande pra fazer rap que você não imagina, mano. É gostoso ouvir isso, cara. Eu gosto muito de ouvir isso. Na verdade, eu preciso ouvir isso. Eu, como rapper, né, da velha escola. Por que eu preciso ouvir isso? Porque muitas pessoas entendem hoje, no jogo, que o grande barato é fazer grana. Fazer grana é muito importante. É importante, né? Estrutura, né, mano? Mas ter consciência da contribuição cultural que você deu dentro do movimento é mais rico do que o dinheiro. É muito mais rico. É precioso. E na minha opinião, até não rasgando seda, não preciso disso, mano. Acho que o Potencial 3 tá aí pra si só, o Ébano tá aí. Tá muitos fazendo o seu solo, muitos membros do Potencial. O Carlos já tá fazendo música faz tempo. Mano, eu sigo, tá ligado? Sim. Como fã eu sigo, sim, tá ligado? Então eu vejo, mano, o Roger, tá ligado? A contribuição que o Roger deu, que eu já vou falar qual que é, enquanto o ateliê, estúdio, você não tá ligado. O Potencial 3, mano, no Brasil e em São Paulo, ele foi um grupo, mano, que igual, eu acho que ele é um projeto social. Tá ligado? Eu vejo dessa forma também. Tá ligado? Porque, mano, incentivou um moleque igual eu, tá ligado? Tá aqui hoje, tá ligado? Eu tenho 43, mano. Que bom que você tá Então, bem. tipo assim, mano, nem todos conseguiram, tá ligado? Sim. Mas, assim, quem conseguiu prestar atenção direitinho e conseguiu seguir aquilo ali, tá ligado? Eu acho que, não vou falar assim, que se deu bem, mas que teve um caminho justo, transparente, limpo, tá ligado? E cheio de história, de vida, tá ligado? Eu curti a rua, mano. Sim. Pichação, skate, danças urbanas, grafite, o hip hop, tá ligado? Tudo que de final dos 90 pra cá, tá ligado? Agora é meus filhos, que a gente tá falando sobre família, tá ligado? Eu tenho um filho de 23, outro de 13, e agora eu tô tentando ali canalizar essas coisas pra ele. Então sempre ponho ali, tá ligado? Legal, no meio dos funk do meu filho ali mais novo, sempre ponho um RZO, um Potencial, um Racionais. É bom, tá ligado? É essencial. Até no dia que eu chegar no estúdio lá, ele tá lá jogando o joguinho dele lá e ouvindo vocês. Aí eu falo, não, agora consegui. Espetacular. Tá ligado? Consegui. É vida, né? Entendeu? Porque, mano, eu acho assim que a humanitude, mano, que grupos de rap, tá ligado? Determinados grupos de rap, linha de frente da época, porque também tem isso, né, mano? Eu acredito que, mano, no meio do genocídio dos anos 90, do homem preto, da mulher preta, na periferia, né, através dos abusos policiais e repressões e outros, né, o racismo ali, para quem estudava Guelé 10, outros movimentos ali na época ali, né, que já tinha aquela noção, Núcleo de Consciência Negra da USP, entre outras pessoas ali que tinha aquela noção do racismo estrutural no Brasil e tudo mais. O papel de vocês de se juntar, DMN, vocês, Racionais, e chegar ali e falar, mano, vamos se juntar, vamos... O Racionais tá em evidência por conta das letras ali, então vamos, tipo, correr junto, né, mano? Por conta da luta, mano, tá ligado? Acho que essa geração de hoje precisa entender e saber, tá ligado? Que quem pavimentou isso, tá ligado? Se sacrificou demais, mano. Tá ligado? Concordo com você. Se sacrificou demais, tá ligado, mano? Porque assim, vocês poderiam ter falado de vários outros temas, irmão. Mas era o momento, tá ligado? O Racionais poderia ter falado de vários outros temas, mas era o momento. DMN, tá ligado? Outros grupos ali também, tá ligado? Que eram diferentes, que realmente a gente parava pra prestar atenção, tá ligado? Assim como era GOG, Câmbio Negro, próprio Facção. Tá ligado? Eu estudei todos, mano. Certeza. Tá ligado? Eu estudei todos, tá ligado? As letras de todos, mano. Então, tipo assim, eu vejo que o Potencial, por quê, mano?
Primeiro porque vocês tiveram uma coragem de levar um movimento bate-cabeça junto. Isso daí foi uma grande vitória, tá ligado? Sim. Junto com outros grupos que ali cercavam, mas voltando no Palmeiras, ali eu acho, mano, que foi 2000 mais ou menos ali. Ali foi uma coroação ali que, mano, eu acho que foi espetacular ali. Como é que você se sentiu ali, mano, naquele dia, mano? Você lembra ou não lembra? Lembro. Tem alguns shows assim que não dá pra esquecer não, cara. O do Palmeiras é um que eu não esqueço. Aquele dia eu não tava nervoso, eu tava tranquilo. Eu lembro, eu tava lá, mano, eu era moleque, eu tava no bate-cabeça sem camisa. Aquele dia eu sabia que era... A minha preocupação era com o Xiita, cara. Porque era muita gente, uma banda que ia abrir. Os caras iam ver problema em tudo. E não houve, na verdade, né? Não houve. Aconteceu. Até o último minuto eu achei que não fosse acontecer. E eu sabia... Eu vim de abrir show pro Racionais. Eu fiz aquilo intencionalmente, na intenção de que as pessoas entendessem uma banda, porque ser banda é muito difícil, cara. Não há dinheiro que chegue. Por exemplo, tudo é mais caro para uma banda. Mas eu queria que as pessoas vissem o Xiita. Eu achava aquilo de muita coragem, os caras com taco de beisebol, aquelas jaquetas. Falando de gravadora, falando de gravadora. Montando, colocando, ficando a bandeira cravando a bandeira, sabe? Ali, né? Coragem, né? Porque um rapper sem coragem, mano, ele é qualquer outra coisa, cara. Não é o hip hop. Não, porque tem que ter muita coragem pra subir no palco e falar. Tem que ter coragem pra falar do Deus que você acredita. Tem que ter coragem pra falar assim, ó, eu errei. Tem que ter coragem pra falar de racismo, da violência policial. Compartilho da mesma ideia que a sua. Tem que ter coragem pra falar assim, ó, a nossa geração é uma geração machista, sexista. Com certeza. Pedir desculpa pras mulheres aí por uns 30 anos. E não vai ser o suficiente. E por aí vai. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem de falar do seu bairro, da sua favela, da sua comunidade, estar junto com os caras e não se envolver. Tem coragem. Tô falando de dinheiro, eu dou sim. E aí, quando um cara como eu, que eu sou número baixo no rap, fala essas paradas, os caras falam que é inveja, recalque. Eu não tenho inveja, recalque de ninguém. Inveja. Mas tá boa. Mas claro, eu acho que é uma visão que você passa, tá ligado? De quem realmente sabe do que tá falando. Fez muito no passado, tem muito a render no futuro, tá ligado? E no presente tem uma consciência que vai poder contribuir muito ainda hoje. É isso, porque você sabe o que é importante? Uma coisa que é importante mesmo, o rap nacional mudou o mundo várias vezes, mudou o Brasil várias vezes. Sim. Há 30 anos atrás, de 10 pretas que andavam no centro da cidade, 9,5 tinham o cabelo alisado. Com certeza. Por que elas pararam de alisar? Porque o movimento hip hop deu uma consciência diferente. Pronto! Foi o rap nacional, sim. Não leva a mal, não. Não tenho nada contra o samba, amo samba, o reggae e tudo, mas foi o rap nacional que fez isso. Por que o pessoal se enfiou nas faculdades e a gente tem um monte de preto daqui do extremo sul, do meu lado da zona sul e da cidade inteira formado? Foi o rap. Claro que teve iniciativas do governo em Parará, Paranauê... Mas se o rap também não tivesse ali reivindicado ali também em Brasília e tudo mais, não tinha acontecido. Não. Porque tem até foto pra provar isso. Quem foi? Quem foram os primeiros cidadãos a denunciar a violência policial e falar por que tá denunciando? Foi o rap, foi o Racionais. Sim. Foi, irmão. Na verdade, foram Racionais. Homens da Lei, do Marcão, final do Marcão, que era do meu bairro, já vinha falando antes. São homens da lei, reis da Zona Sul. E é isso. E eu não tô falando da corporação como um todo, não tô generalizando, mas a gente sabe. A gente sabe que aconteceu e acontece até hoje. Acontece, né, mano? E aí, legal, dinheiro. Ai, tô milionário, venci, a favela venceu, tá? Venceu sim, tranquilo. Mas a contribuição do seu grupo, como a gente tava falando, e ainda enfatizar, só pra gente, né, mano, seguir a conversa, eu acho que formou mentes, mano. Isso é a coisa mais difícil que pode acontecer, tá ligado? Eu, como educador social, já trabalhei com pessoas em vulnerabilidade, crianças, jovens. Eu sei o quão é difícil. Já trabalhei dando aula de rima, enfim. E você, através do rádio,
através de um CD, de um vinil, né, meu, pegar uma grande massa, porque vocês abrangeram uma grande massa, né, eu sempre venho com esse tom de anos 90, porque eu acho que, como eu vivi ali, cara, o caldeirão fervia, o chicote estralava, mano, de várias coisas, tá ligado? Musicalmente falando, muita coisa saiu boa ali naquele momento de produção, né, produção falando, tá ligado? Muita coisa na estética visual, né? Foi já formando-se, né, o estilo do hip hop, com a calça, com as roupas e tal, né? Como o Tifu falou aqui, esse lance da gente estar sempre bem alinhado é uma coisa do hip hop, né, mano? Do visual e tal, do cabelo e tal, do boné, das roupas e tal, do agasalho. Então já sempre você estar alinhado. Então vamos dizer assim, moda. Né, na moda a gente contribuiu muito, né, mano? Hip hop contribuiu bastante, tá ligado? Até hoje. Então, em diversos aspectos. Mas quando eu falo em questão de mente, é isso que o dinheiro não compra. Justamente isso. Mano? E vocês fizeram um ótimo trabalho, na minha opinião, tá ligado? Porque pra mim é um dos grupos mais icônicos, tá ligado? Do rap nacional. Eu tenho outros também que eu gosto muito, tá ligado? RZO também, tá ligado? Eu gosto demais, tá ligado? Eu escutei demais, mano. Tipo, ali também mudou muito minha vida. Mas a questão de ter uns caras que tinham uma levada. Hoje os caras falam flow, né, mano? Mas tudo bem também, mas nessa época é levada. Que tinha uma levada diferente, tá ligado? Que remetia a algo que a gente gostasse realmente. Porque vocês não entraram só na questão das ideias. Porque, mano, a gente tinha que gostar, né, mano? Como skatista. Sim. Como skatista, tá ligado? Porque a gente ouvia muita coisa da Califórnia e tal. Sim. Aí quando chegou, mano, caralho, RPW, vocês, eu falei, mano, é esses caras, mano. Tá ligado? Até o Doctors ali, eu falei, mano, tá ligado? Agora criou uma gama do que realmente a gente curte, mano. Legal. E a gente ia pras festas, tá ligado? Não só essa do Palmeiras, teve tantas outras, mano. E aí, mano, eu via vocês assim, falei, mano, agora chegou os caras, agora é só curtir, ouvir, pular um bate, tá ligado? E ser feliz, tá ligado? Tirar o estresse da semana, tá ligado? E a consciência via quando a gente tava em casa, ouvindo ali as ideias, tá ligado, mano? Cabeça torta, pá, e outras, mano, tá ligado? Era o trabalho que vocês fizeram, mano. Pode ficar tranquilo, mano, que foi bem feito, irmão. Que bom. Uma coisa que eu acho da hora. É muito bom ouvir isso, né? A gente tem bastante lenha pra queimar ainda, mas é bom ter um alicerce, uma base assim, né? Isso é riquíssimo, né? Mano, é rico, né? Eu tenho até uma parada igual, falando em produção, lembrei aqui, mano, em relação ao Roger, mano. Pô, o Slim Rimografia falou pra mim que o Roger teve um papel muito interessante, muito, muito firme, muito bom no disco dele, no primeiro, tá ligado? Do Financeiramente Pobre. E, mano, o jeito, porque eu conheci o Walter em 2004, na época que ele lançou, ele falava, não, mano, ó, eu tô fazendo um bagulho caseiro, não tenho muito dinheiro e o Roger tá me dando uma força, e pá, ele me deu uma força, mano. E o esquema que ele contou pra mim, tá ligado? Que como eles faziam pra economizar, tá ligado? Mano, era incrível. Só que isso, mano, que eu falo pra você que foi uma grande contribuição também, que eu tinha falado, né, em relação ao potencial no todo e seus membros. Mano, eu só comecei a fazer os bagulho em casa, os beats em casa no computadorzinho lá e tal, e fazer os beats. Por conta disso, mano. Porque se criou naquela época, já no anos 2000, por conta dessa história que o Slim me falou, eu falei, mano, os caras conseguiram, eu também consigo, mano. E fui estudar, fui procurar, tá ligado? A produção, essa parte, precisava, na necessidade, porque eram os beats, as bases de rapper da galeria, que todo mundo era igual, precisava de um produtor, de um beatmaker na época, ele só tinha DJ e MC. Então o DJ Roger, mano, ele teve uma participação muito, muito intensa nesse disco. E nisso me inspirou também, tá ligado? Na questão de poder fazer em casa também, mano, tá ligado? Tentar fazer as paradas em casa. Claro que não vai ficar a mesma qualidade que um estúdio profissional e tal, cheio daquelas máquinas, mas foi ali que tive o start, mano, de chegar e falar assim, ó, eu vou tentar fazer igual os caras, mano. Foi ali, mano. Foi mesmo. Foi Figueira Grande, foi o Roger. E, mano, isso foi pra mim, eu agradeço muito os caras, sem os caras até saber, mano. Isso é legal, porque a grande parada do rap que eu vejo na nossa geração, anos 90, anos 2000, é trazer mais gente pro jogo, né? Correto. A gente tinha isso.
de trazer essa parada de aquilombar, sem ser na prática, sabe? Vem que dá. Então, a gente ia tocar em todas as quebradas e falava pros MC, pô, sua banda é boa, cara. Tenta divulgar, grava uma fita, entrega nas gravadoras, um CD, produz alguma coisa, a faixa tal é boa. Fora isso, é o que você está falando, da nossa presença, né? Da presença ser inspiradora. É muito gostoso ver isso, saber que a gente leva as pessoas para um outro lugar. Porque o objetivo do rap é esse. Eu vim transportado de um lugar para dentro do rap e sair de dentro do rap melhor. Sabe? Com essa palavra, com esse conforto. E fazer isso, devolver essa energia que a música, que o rap nacional me deu para outras pessoas, é muito bom. Vocês deixaram um legado, né, mano? Eu acho, na minha opinião, foi um legado. E me diz uma coisa, Ébano, hoje, atualmente, me fala um pouco sobre os times, né, mano? Você sempre foi jogador, né, mano? Sempre jogou. Desde muito jovem e tal. Você tem um time ainda ou não? Você ainda tem um time? Eu tenho meu time. Dificilmente eu consigo formar o meu time, juntar o meu time, porque eu jogo para outros, né? Para outros times. Então eu jogo aqui. Agora a gente está na semifinal de uma Copa aqui, na Vila Santa Catarina, na Ferradura. Esse final de semana foi um jogo bem bonito, bem clássico mesmo, né? 2 times da Vila Guarani de tradição. Lá do lado de Jabaquara, lá, conheço. A gente pegou o Travesso, que é um time que é campeão. O moleque Travesso. A gente ganhou do Travesso 2-0, sábado agora, estamos na semi. E depois a gente foi jogar junto, metade do nosso time, metade do Travesso, com o terceiro time da região também. Mas o Esquina, que é o time que eu estou jogando, que é um time de lá também, que os fundadores são meus amigos. O futebol é minha terapia, né? Eu fiquei muito tempo afastado do futebol porque eu me dediquei, eu mergulhei de corpo e alma na música, no rap. E depois de dar uma chapada, eu falei, não quero mais isso. Aí eu fui viver, fui criar meus filhos, fui ter minha empresa, fui errar e acertar pela vida, né? E aí no movimento de volta eu voltei pro meu primeiro amor, que é o esporte, né? E aí começou a dar certo. Eu sou muito competitivo, eu sou competitivo no rap, eu sou competitivo no esporte. Então eu jogo aqui, jogo em Santo André, jogo em Diadema, jogo em tudo quanto é lugar. Mas jogo no Esquina, agora estou jogando no Ás de Ouro, tem convite para jogar em outros times. Jogo no Valparaíso, que é onde eu fui campeão em 2023, lá em Santo André. Joguei pelo Lyon no final do ano passado, inaugurando o campo no Vietnã, e a gente foi campeão no veterano também. E tô aí, cara, me divertindo, é divertido. É divertido, sabe? Uma terapia pra você. E só uma curiosidade, qual a posição que você joga? Eu sou lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Eu sou um bom lateral esquerdo. Porque pra jogar a minha canhotinha. Pra jogar tudo isso aí, mano, eu sempre soube que você era muito requisitado nos times e que você tinha um time, eu sabia. Tá ligado? Qual o nome do time mesmo? Família dos 12. Família dos 12, isso aí. Justamente. Acho que eu ouvi você falar uma vez. Cara, esse lance do futebol, do esporte, como terapia, tá ligado? E sabendo, né, mano, que você tem uma trajetória muito, muito boa, né? Porque, assim, só uma curiosidade, de lá pra cá você lançou alguma coisa de música? Não, eu tô com 3 músicas pra lançar agora, a produção do Leleco, que é o Muitos Maloqueiros Virão, que é eu, James Lino, Mascote, o Pichote do Xiita. Eu tenho... Mascote do Contra, não? Mascote do Contra Fluxo? Meu parceiro. Salve, Mascote. Então, o Mascote é o cara que... Esse teve paciência comigo. São Bernardo. Eu fiquei anos enrolando ele pra fazer um verso com ele e tal, porque eu não queria mesmo voltar. Ele tem paciência. Eu tenho uma música com ele, com o Cabeça, já há 3 anos. 3 anos, mais de 4 anos. Vou lançar, rapaziada. Ele teve paciência comigo, ele é um cara que tem uma importância pro hip hop muito grande. Muito grande. Escreve Canetada Monstro. Muito grande por ele, Canetada Monstro. E aí eu tenho essas, ele que me apresentou o Leleco, tenho o Deus Senhor da Guerra, que é uma minha também. E tem uma outra que eu tô falando de maturidade mesmo, desse momento assim, sabe? E tá pensando em lançar quando, meu mano? Esse ano. Esse ano sai? Um EP. Sai Ébano? Sai. E tem algumas de um outro produtor também. Saiu o EP do Ébano e já fazendo solo, né? Tem algumas novidades também no P3 que vai rolar. P3 também? Tem novidades no P3. Que bacana, dia 25, mano. A gente tem um show agora esse mês e a gente tem uma novidade. Eu quero lá. colar, mano. Eu não sei se eu vou garantir o bate-cabeça, porque o joelho já não aguenta, né, mano? Mas cara, o show que a gente fez no Sol e Sombra, que foi o primeiro, o pessoal da nossa faixa etária, todo mundo pulou. E quem começou a organizar o bate-cabeça foi minha filha, né? Aquele foi uma loucura, velho. Foi enlouquecedor. Lembrou os áureos tempos do DMX, assim, no primeiro álbum. Que legal. Show de porão, sabe? Sei. Foi louco.
demais, foi inesquecível. Quem viu, viu. É o verdadeiro quem viu, viu. E agora tem esse, tem um outro que vai rolar depois, tem algumas coisas acontecendo. Tá, vai passando a agenda pra gente aí, porque a gente tem que ficar antenado, né, mano? É isso. E sempre tá cada vez mais reverenciando vocês, mano. Vamos trabalhando. Porque é algo que me remete muito a isso, respeitar os mais velhos que integraram o rap, o hip hop, principalmente em 80, final dos 80 e 90, porque estamos todos vivos, como diz o mestre, né, mano? Sim. KLJ. Sim. E perante a isso, mano, eu só sou grato. Só posso dizer pra você aqui, em público aqui, muito obrigado, mano. Muito obrigado de coração. Vocês todos da família do P3, todos que passaram, tá ligado? Todos que ficaram. Porque é o tipo de música que eu tenho que mostrar pros meus filhos, tá ligado? Que eu mostro pros meus filhos, tá ligado, mano? Eu não tenho vergonha de mostrar e tenho orgulho, pelo contrário. Tá ligado? Quando o papai ouvir isso aqui, tá ligado? Isso aqui foi o que ajudou o papai não morrer na quebrada. Tá ligado? E o grande barato é eu voltar pro rap por causa da minha filha, né? Por causa da sua filha? Minha filha, cara. Que legal, mano. Pai, eu não aguento mais ir pras festas, falar que você é filha do Ébano, seu pai é uma lenda, P3, e aí todo mundo, quem tá e quem não tá, o próprio Criolo, vários caras assim. E aí isso começou a encher meu coração de uma esperança que eu não imaginava mais, né? De verdade eu não imaginava, porque eu continuei ouvindo rap, mesmo fora do rap. Sim, sabe o que tá acontecendo. Ouvindo o pessoal que tava em evidência, as coisas que eles estavam falando de quem tava de fora, é exagerado, é agressivo, é deselegante, né? Sim. Eu acho muito grave, assim, ouvir de uma pessoa, de uma pessoa que chegou depois de mim, que o rapper que critica quem tá fazendo, quem tá em evidência, tem inveja ou tá no recalque. Não são todos. Eu não tô com inveja de ninguém. Não tem até porque, na minha opinião, não precisa disso, né, irmão? É grave. É disso, porque igual a gente conversando aqui, eu acho que o potencial e os integrantes, né, em si, conquistaram, mano, vai muito mais além de dinheiro. Muito mais além de grana. Isso é desestimulante demais. Fama não precisa que vocês tenham, tá ligado? Que mais que os caras querem? Os caras querem, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que como um cara que é noventista, porque, mano, eu gosto de fazer boom bap, produzir boom bap, então já por aí já dá pra perceber. E no rap nacional, mano, se eu trombo um Gog, se eu trombo um Taíde, igual às vezes eu trampo com ele, lá no staff com ele, tá ligado? Se eu tô numa sintonia com um cara que da minha geração, tá ligado? Que foi o cara que tipo assim, abriu meus olhos, abriu a minha mente, tá ligado? Abriu os caminhos, mano, pra eu conseguir hoje permanecer no hip hop e trabalhar com isso, tá ligado? Eu só tenho a agradecer, irmão. Eu só tenho a agradecer. E eu acho que esse negócio de inveja, essas coisas, acho que a gente não tem que nem olhar pra isso, porque, mano... E aí você pensa, a cabeça do menino novo. Cabeça do menino novo que tá conhecendo o rap agora. Então quer dizer que quem não ganhou dinheiro no rap é fracassado? Não, não é nada disso. Não, porque... Estão te ensinando errado. Quem te ensinou não sabe de nada. Justamente. Sabe por quê? Porque assim, se a gente vai dar uma raspada nos outros gêneros musicais ao redor do mundo, no esporte como um todo, tem vários número baixo, vários pica das galáxias que não estão nadando em dinheiro até hoje. Os grandes compositores dos grandes sambas do samba, muitos não estão nadando em dinheiro. Correto. O grande mestre da capoeira morreu numa situação de precariedade. Vários do reggae que andaram com o Bob também não estão nadando em dinheiro. E vários do rap internacional também. Que lógica é essa? Ou seja, é tudo que o capitalismo quer, porque quando eu foco só no dinheiro, eu esqueço o ser humano, eu esqueço a pessoa. A humanitude, né, mano? Eu esqueço o ser humano. É justamente disso que a gente tá falando hoje aqui, né, mano? Nosso mundo tá como tá, e não é papo de espiritualidade, mas tem a ver com espiritualidade também. O nosso mundo está como está, porque a gente cismou que a gente precisa ter. Correto. Ao invés de ser. De ser, justamente.
Né? E é isso. Só que as grandes baladas que eu curti na minha vida não tinha dinheiro nem de condução, muitas vezes. Os melhores rolês que eu fiz na minha vida, mano, até hoje eu não tinha R$1, mano. E eu não tô fazendo culto à pobreza, eu tô falando de felicidade, que felicidade ela passa pelo dinheiro também. O dinheiro tu vai buscar felicidade, claro que vai, concordo. Mas se você não tiver com a cabeça legal, você atenta contra a própria vida com milhões na conta. Isso é o que mais está acontecendo. Gente milionária tomando remédio. 10 remédios diferentes. Com certeza. Isso daí é uma coisa que hoje o mundo, acho que principalmente depois da pandemia, né, mano? Tinha aquela coisa da pandemia, falar, tá todo mundo se conectando de longe, na sua casa. Quando acabar isso, todo mundo vai se abraçar, vai ser o melhor, que vai nada, mano. E aí você pega um dos últimos discos do Nas, porque o Boom Bap morreu, acabou o rap, e aquele monte de groselha que os caras falam. Não, Boom Bap não, agora não tem nada a ver, mano. O Nas fez 6 álbuns em 3 anos e tá tudo bem. Num dos álbuns, ele chamou a Lauryn pra um som que é o Nobody. Sim, Nobody. E o Nobody, ele tá falando disso, algum lugar pra ser ninguém. Uma cidade deserta, é isso que ele tá falando ali. Só ser ele mesmo, né, mano? Só ser ele mesmo, né? Nasir. Enquanto o Nasir Jones tá mandando o caminho de volta, tipo, volta, a gente tá indo pro meio do olho do furacão. Indo com gosto, né, mano? Indo com a maldade, né? Na maldade, né, mano? Porque é um cara que fala isso com força. De um artista icônico, tá ligado, mano? Ele realmente não conhece a história, mano. Então é isso. E precisa se conhecer, né? Então é isso. Eu me aproximei de alguns caras da nova escola pra dizer que eu gostava do som e tal. Uns me trataram até legal, outros não trataram, e eu também não ligo. Porque eu faço uma festa, cara. Sabe? Antes de eu ser o artista, eu também sou fã. Eu sou fã do monte de gente. Eu não tenho problema em ser fã. Sim, você começou falando aqui. Você começou falando aqui na conversa que o KLJ até hoje. Tem muita gente que tem problema em ser fã. Que precisa ser protagonista. Não é o meu caso. Eu sei ser fã. Eu sei, eu pego o meu pessoal, eu vou pro show em Sesc, vou pro show em Quebrada, porque eu sou velho, né, mano? Tem que ter um lugar pra sentar. Você é velho. É que daqui. Eu não sei se é o Little Brother, acho que o Little Brother que fez o som falando, mano. Me chamaram pra uma festa, a primeira coisa que eu perguntei é se tinha lugar pra eu sentar. Uma cadeira, o sofá, alguma coisa, né, mano? Minha realidade com 50, depois de jogo, mano. Esses dias eu tenho um show num dia e um dia antes eu tenho uma semifinal pra jogar. Joga semifinal com 50 anos, começou o jogo, você esquece que você tem 50, você acha que você tem 20. Com certeza. Irmão, dói um dia, dói 2, no terceiro dia, hoje que eu tô normal da semifinal, cara. Normal, voltou normal. Por aí vai. A recuperação é um pouquinho mais lenta hoje, mais né? Mais lenta. E tem que ter os cuidados, né, cara? Também. Tem que ter cuidado com a alimentação, tem que ter cuidado com o que pensa, tem que ter cuidado com o que fala, tudo isso é o rap. Sabe? Sim. Tem que ter cuidado como direciona os filhos, né? Tem que ter cuidado, tem que ter filtro em tudo. Tudo isso é o rap, cara. Sim. Sabe? Pelo menos o rap que eu acredito. Claro, porque quando eu comecei lá, mano, tinha um mano do grupo que ele tinha parado na sexta, mano. E nós tudo novinho, tá ligado? Nós tudo pivete, assim. E vendo vocês já lá em cima, indo festas ali, festas aqui, Zona Norte e Guarapiranga. Nossa, eu lembro que teve uma festa no Coco Verde, uma coisa assim, que a MV Bill, vocês, SNJ, meu Deus do céu, ali também foi chapa quente uma vez. E assim, a gente lá, e aí o mano, a gente já tava querendo cantar rap, o mano, mano, eu parei na 6ª série, mano. Nós tava tudo um pouco mais avançado e outros mano do grupo, nós eram em 4. Falou, mano, a gente falou mesmo assim, mano, MC burro aqui não, mano, pra ser MC você tem que estudar. A gente fez, nós fomos todo mundo com ele na escola, fizemos uma matrícula pra ele, aí ele voltou a estudar, ele foi pra até a 8ª, tá ligado? Por quê? Porque a gente acreditava nisso, mano. É um caminho. É uma coisa que eu acredito até hoje. Eu também acredito, é um caminho. Na realidade é um caminho. O estudo é hip hop pra caramba, tá ligado? A atitude que a gente tem, a humildade, essa questão do caráter, da transparência na corrida, na caminhada, tá ligado? O jeito que escreve, a canetada, como você vai parar pra pensar, pra escrever uma parada, tá ligado? É um caminho. Certo, mano? Mano, eu vou me despedir com muita tristeza, tá ligado? O papo tá muito bom. Não coube tudo hoje nesse podcast, mas com certeza eu vou te chamar numa próxima vez, monstro. Tamo junto. Muito obrigado, mano, de coração mesmo, tá ligado? Eu tô muito agradecido, tô muito feliz, mano. Obrigado. Tô muito agraciado pela sua presença aqui hoje, tô emocionado.
Tô, mano, honrado, tá ligado? Demais, mano. Por ter um cara que eu sou fã, que eu admiro, que mudou meu caráter, ajudou a mudar meu caráter, ajudou a eu criar os meus filhos hoje, tá ligado? Porque as mensagens, ela nunca morrem, mano. Isso aí. O rap de mensagem, ele nunca morre. Então, se essa é a resposta da pergunta, o rap de mensagem, mano, ele nunca vai morrer. Enquanto tiver esses caras aqui, ó, guardando isso, mano, pode ter certeza, tá ligado? Esse é o Eba no Potencial 3, certo, irmão? E eu sou o Wilson Psico Beats, e esse é o seu programa Barber Hop. Valeu, muito obrigado. Tamo junto.